gente querida que sempre nos acompanha no nosso momento Lobo da Costa. Estamos mais uma vez aqui com vocês para conversarmos, dessa vez não com entrevistas, mas sobre o nosso sarau. Nosso sarau aconteceu no dia 22 de maio e estava maravilhoso, como vocês poderão ver. Eu peço, antes de iniciarmos o propriamente dito nosso episódio, a falarmos do sarau, que vocês, se não estão inscritos, que se inscrevam e que façam algum comentário sugerindo, elogiando ou até dizendo do que não gostaram, etc. Mas que façam comentários. Bem, então, voltando ao sarau, eu pediria a atenção de vocês para o aspecto poemas. Então, neste sarau, nós iniciamos com os poemas, que todo mundo sabe que a poesia, geralmente e quase sempre, encanta a todos e anima a nossa alma. Então, o primeiro a se apresentar com um poema autoral e muito especial, acredito que ele adorou estudar Lobo da Costa, porque os seus poemas são sempre um pouco maiores, que nem o nosso Francisco Lobo da Costa fazia. Então, este primeiro a apresentar é aquele que tem um vozeirão, que não precisa de microfone e que é o nosso querido amigo Mário Batti. E agora é com vocês. O que vamos te contar. Enamorado por belas paisagens, em atraentes vídeos, onde ecoa as matinais mensagens anunciando aquela tradicional saudação de bom dia, confesso, me faz vibrar pela alheia euforia. Seja de João, José ou de Maria, momentos em que o coração, sorrindo, retribui replicando-os todos os dias. O que fazer se é, pois, um ato que cativa-me e enche-me de alegrias? No entanto, que fique claro, é sabido que quem planta colhe, mesmo com outras imagens, ainda que busque distintas passagens, delas consequências ali eu crio, dando início a novos e ilustres personagens nas minhas mentais viagens. O espírito poético, evidentemente, jamais esfria, nós sabemos. Às vezes, confesso, até esconde-se, principalmente com esse frio. Mas não se torna cético, abre as asas alçando o voo, fazendo em ato frenético, escravo do conto, da cena e do drama. Ora sem, ora com drama. Mas o que é pior? Acontece na rua, na mesa, na cama e até no banho. Por tudo isso, a imaginação me fez ver, numa dessas pitorescas viagens da mente, outra paisagem muito atraente. E nela vejo lá no fundo um pequeno ranchinho cheio de abandonados ninhos, em meio à alta vegetação, como num mosaico, borboletas
decoram multicolores, sentidos que dão vida, que para minha surpresa, esplendidamente, meio àquela ruína, desfilam num recanto que questiona a gente. Ali, mas existem estranhas e aveludadas rosas negras que são emergentes. Será ilusão de ótica? Você também isso vê, GG? Dizem ser o que restou de um amor ferido, que finalmente em altos brados foi destruído. Terminou faz tempo, pois era uma relação de amor sofrida, sem delicadezas de ambas as partes, e carícias que há muito tinham sido esquecidas. Saltei a valeta, eu longe dessas facetas, mas sem querer falar mal, só sei que entre cacos de louça e telhas, panos de pratos e panelas velhas que voavam pelas janelas, ali estão pelo chão, pois foi assim que nasceu meio a essa confusão, esse lindo feixe com aroma intenso e misterioso, lindas rosas, nunca por mim vistas, pois são quase pretas. Todo mundo se pergunta quem ali aquela semente plantou. Será que foi por luto? Não, que eu saiba, ninguém morreu. Dizem ser milagre de Santa Rita, que no jardim em fio ocorreu. Outros que por si só se ergueu. Isso tá me cheirando a conto europeu. Não, GG, pelo amor de Deus. Na verdade, elas são rosas de Arfet, na Turquia. Olhando bem de pertinho, verás que elas têm cor de vinho, como sangue profundo, que então ali talvez derramara junto ao suor por amor que um dia foi fecundo. Ali terminara uma relação, pressupõe-se, de amados amantes. Só não sei se foi pelo destino, pela traição, feitiço ou por maldição separados. GG, tu sabe de mais coisas. Conta aí pra nós. Cruz credo. Só sei que ficou no ar gravado, pois lá de casa se ouvia aquele eco flagrado, um rancor de amor inflamado e lavado por lágrimas e fraquezas humanas, quem sabe até por posses insanas. Vai saber, enfim, agora é tarde, leite derramado, mas dizem que ficou o ensinamento e resquício para que jogassem a tempo esse rancor no precipício. Verdade, GG, verdade, pois assim como o calor, o sol expulsa o frio sem nenhuma intimação ou indício. Por Deus, meu Senhor, ilumine-nos desta tenra escuridão, que é a ausência pura da vossa luz. Senhor Jesus, a ti peço, para que haja remédio para essas profundas dores, meio aos amores que ao espírito a paz nega e a harmonia reduz. Só pode ser por falta de amor, aliás, metal que não reluz. Por amor e para o amor, lembrar em versos e prosas, em especial vivê-lo, sempre é de bom alvitre, pois igual amor não há sequer, quando Deus é o nosso gestor. Segundo a se apresentar, é sempre aquela que é a amada do Mário, né? Nós temos no nosso instituto um amor entre o
nosso Francisco e a Nelson Elvira, e temos, né, nos nossos saraus um casal maravilhoso, que é o Mário Batti, que já se apresentou, e a querida, que é atriz, é psicóloga, várias coisas, que é a querida Cleusa Bastos. Também vai se apresentar com um poema autoral. Quero falar sobre o tempo, um tempo de sofrimento, onde o dia anda lento, como o vento em tardes primaveris. O tempo deixa saudade, saudade da mocidade. Que a vida, o tempo em verdade, o tempo apaga também. Se vai deixando em pedaços lembranças daquela idade. Sempre a saudade de alguém. Alguém que se foi embora, morar de um sítio para sempre. Deixar o coração agora, lembrando um tempo de outrora. Sim, minha mãe querida, saudade sempre vou ter. O tempo não fecha a ferida, enquanto tempo eu viver. Mas segue o curso da vida, desta vida de lembranças, que sempre traz esperança de dias melhores viver. Lembro o tempo de outrora, sem sofrer. Das coisas boas lembrarei, e este saco de lembranças carregarei. Após a Cleusa, Mário, Cleusa, que são maravilhosos, nós seguimos com outros maravilhosos também poetas e poetisas. E na sequência, nós chamamos o tocaio do Mário. Também ele é Mário, e foi o responsável por ter feito este lindo quadro do Francisco e este maravilhoso retrato da Elvira. Então, além de grande pintor, ele é um ótimo poeta. Então, ele vai declamar para nós a sua poesia agora. Mário Campelo. Trouxe um que diz: faz frio, é tarde, a rua está deserta, e um homem de casaca lentamente passa, alheio ao frio que toda a gente tenta expulsar debaixo da coberta. Nada vê, nada ouve, a brisa incerta fustiga seus cabelos rudemente, um cigarro a queimar entre seus dentes. Faz frio, é tarde, a rua está deserta. Seu corpo ginga, as pernas friamente apressam um passo e some de repente. Por certo, busca a companhia certa. Meus olhos perdem a visão circense e tudo fica pouco novamente. Faz frio, é tarde, a rua está deserta. Muito bem. Depois de escutarmos os Mários, a Cleusa, agora vamos passar para outra pessoa muito especial, que sempre nos acompanha. E eu sempre digo que ela nos acompanha desde o início do nosso Instituto, porque este ano, como vocês sabem, o Instituto, no dia 3 de julho, completará seus 10 anos de existência.
Nós vamos comemorar essa data maravilhosa de 10 anos no Clube Caixeiral. E nesse dia, 3 de julho, a partir das 19h30, será um jantar maravilhoso por adesão a cargo do chefe Zé Neto. E nesse jantar nós vamos ter a entrega do troféu Lobo da Costa para 5 importantes personalidades ou entidades, instituições que prestaram excelentes serviços à cultura, à música, à literatura, enfim, às artes em geral. Mas voltando, quem é esta nossa querida que nos acompanha? Só pode ser a querida Neiva Leal. E agora é com vocês. Ela vai ler uma poesia também maravilhosa de sua autoria. Essa poesia eu escrevi há muito tempo. Eu acho que foi em 2019, quando houve aquele dia chamado Dia do Fogo, que morreram muitos animais. E eu tenho várias poesias a respeito disso, porque me impressionou muito mesmo. Não sei se alguém está lembrado. Quem gosta da ecologia vai gostar da minha poesia. Sim. A voz do mundo. Ninguém ouve a voz do mundo. Do mundo que pede paz. Ninguém ouve a voz das matas, o surdo ruído dos vendavais. Ninguém ouve a voz dos pássaros pelas vozes mortas dos animais. Ninguém ouve quem desespera na brasa do fogo a chama que berra e o tempo que é pouco para o homem da terra que destrói as fontes e inventa as guerras. Ninguém ouve a voz do eco das cinzas oriundas das vastas queimadas. Ninguém ouve a voz da pedra que geme por dentro e sofre calada. Ninguém ouve a voz do mundo que estamos tornando a terra isolada. Ninguém ouve a voz que grita que o homem destrói sua breve jornada, queimando sua alma na própria cilada. Muito obrigada. Então, gostaram da Neiva? Adoro a Neiva. A Neiva sempre é muito bem voltada para a causa animal, para a preservação das raças, que a gente precisa ter essa consciência, sim. Após a Neiva, eu só posso chamar que há horas não estava interpretando poesia, mas estava conosco nos nossos saraus, que é o filho da Neiva, e que ele vem para ler uma poesia autoral. Com vocês. Boa noite a todos. Eu estou retornando com uma poesia do Mário Quintana. O nome da poesia é Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde pousam, nos livros que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso,
nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Obrigado. Depois da Neiva, do seu filho, nós vamos ver mais um casal bem legal que está sempre conosco, porque eles fazem parte da nossa diretoria. Eles são também diretores, só que ele, além de ser o diretor, ele é o responsável pelo money do Instituto, porque ele é tesoureiro também. É o Jairo e a querida Eleida. Então, eles fizeram um dueto para nós. Vamos ouvir e ver. Hoje o mundo amanheceu pedindo calma, um gesto simples para aquecer o coração. No frio das horas, no peso da alma, um abraço sempre encontra direção. É laço de afeto que vence a distância, ponte invisível entre o eu e você. Abraçar é falar sem nenhuma arrogância, que ninguém nasceu para sozinho viver. No abraço de mãe mora ternura, no abraço do amigo existe lealdade. Abraço que curam qualquer amargura, silêncios que viram felicidade. Quando o mundo endurece a caminhada e o medo insiste em permanecer, um abraço sincero vale mais que 1000 palavras, faz a esperança de novo florescer. Neste 22 de maio celebrado, ergamos o peito, deixemos fluir. O abraço é o idioma mais delicado que a alma inventou para repartir. Abraça teu filho, teu amor, teu irmão, o velho amigo, quem sofre sozinho, porque às vezes Deus cabe na dimensão de todos os corações que trilham todos os caminhos. Muito obrigado. Depois desse lindo casal alegre e feliz, vamos chamar uma outra linda pessoa, que é também nossa diretora. Entrou para o Instituto o ano passado, mas se integrou maravilhosamente bem. E ela escreve muito bem, é poetisa, cronista, contista, que é a querida Eva Crochemor. Com vocês. Nos sobrou a poesia, gestada em tempo de inspiração, um brinde à arte na cena perfeita. E nós aqui reunidos, felizes da vida, num momento propício de celebração. Tchim, tchim. Depois da Eva, tivemos uma grata e grande surpresa, que hoje ela veio, né, para se apresentar no nosso sarau. Estava conosco há pouco tempo no Seminário Internacional de Literatura e hoje ela veio para se apresentar. E ela é ótima, é uma grande poetisa, eu adoro. E vamos chamar a querida Zila. Há algum tempo que não me coloco à frente, que não me posiciono, mas as amigas me pressionam de vez em quando. E o mais incrível é que eu não me preparei, mas eu acho que todo aquele que traz na alma a poesia, intuitivamente se comunica uns com os outros. Porque eu pensei,
em mãe e pensei no frio. As duas primeiras, né, que foram faladas. Então, são duas poesias que eu escrevi, uma há bastante tempo, que fala sobre o inverno, e uma sobre mãe, que escrevi durante o maio, quer dizer, durante não, foi para o Dia das Mães do maio de 2020, em plena pandemia, quando a gente ficou muitas vezes distante dos filhos em função da aproximação. Então, vou falar primeiro sobre o frio. O inverno. Inverno em solo gaúcho carregado de emoção, pois quase sempre a saudade invade meu coração e o amanhecer gelado me aproxima do fogão. Ao ver tamanha geada, sinto minha voz embargar, pois me faz voltar no tempo e minhas origens lembrar, ao sair quebrando o gelo quando eu ia estudar. Saudade de minha infância, com tanta história conservo. Lembro-me de tudo tão claro, sensações que eu venero, pois sou gaúcha e não nego que amo muito o inverno. Muito bem. Muita gente fica de cara comigo por causa disso, mas eu gosto. Eu gosto também. Eu também gosto. Eu gosto. Eu gosto também. Ser mãe. Eu acho que vai conversar um pouquinho. Ser mãe é o alicerce que suporta tempestades, o alento e o amparo nos momentos difíceis, o ouvido que ouve com o pressentimento, o coração que pulsa com a saudade, o olhar que vê além das distâncias, o amor que apenas ama, sem medir. Ser mãe é o choro contido no olhar perdido, o afago necessário mesmo em pensamento, a luz que ilumina pela intuição, o abraço saudoso hoje tão sentido, a força trocada apenas nas palavras, a certeza da vida pelas videochamadas. Ser mãe é todos os sentimentos de cuidados, as orações que soam sem ter voz, a firmeza do pensamento elevado nas preces que iluminam todos nós. Enfim, é a força e a esperança e o sonho que o amanhã seja melhor. Obrigada. Então, depois da querida Zilá, vamos ouvir também uma poetisa que tem feito todos os seus poemas, especialmente para apresentar no nosso sarau, que é a querida Carmen Gamino. 50 anos. Parabéns à Biblioteca Pelotense, pelos seus 150 anos, patrimônio de tanta beleza que tanto admiramos. Entrar na Biblioteca Pelotense era uma alegria fascinante, para fazer tantas pesquisas, sendo todas interessantes. Vida longa à biblioteca e muita saúde aos funcionários, por manterem o prédio impecável, alegrando sempre os usuários. Obrigada. Linda poesia da Carmen, gostei bastante. E depois da Carmen, vamos chamar a querida Sandra Figueroa. A Sandra, como vocês já sabem, tem participado dos nossos saraus. Ela é natural de Montevidéu, mas ela está morando entre Montevidéu e Pelotas.
e adorou a história do nosso querido Francisco com a nossa Elvira. E não só essa história, adorou as poesias do Francisco Lobo da Costa, leu e está fazendo poemas muito legais. E este poema que ela fez foi em português. E como ela fez em português e ela acha que ela não tem um sotaque bom para ler em português, ela combinou com o nosso querido Mário Batti para que ele leia o seu poema. Então, agora vamos ter a Sandra, que é a autora do poema, e o nosso querido Mário Batti, que vai interpretá-lo com vocês. E alguns personagens do conto são pessoas que formam parte do sarau. Então, eu pensei, quem? Um dos personagens é ele. E ademais, me pareceu que era a voz para contar o que passava no sarau, porque é um grande declamador, e tenho a gentileza dele e de Ângela, e quero agradecer que lea o cuento para que se pueda entender melhor, que eu não pronuncio bem. Então, pode-se perder o hilo do conto e ele vai trazer. Não sei se o conto é bom, mas ele lo vai deixar bonito. A chave do tempo. O salão do Instituto Lobo da Costa era lotado de pessoas de essência delicada. Na penumbra e murmúrio das conversas animadas, dos presentes os retratos do poeta e da sua amada presidiam ao palco, colocados lado a lado, como todos os meses. A poesia inunda a sala, todos navegam pelas suas emoções ao ouvir uma voz profunda que traz ao presente a presença e a memória do sofrimento que foram inspiradas por Elvira, mulher e musa. Teve a dor do proscrito e do abandono, assim se eu não morrer. Se o eterno sono não for além dormir, pomba adorada, lembrarei teus encantos e meiguices. Chorarei de saudade, embora rias, cobrindo com meu manto de agonias os espinhos da cruz que me foi dada. Enquanto eram recitados os versos que Francisco escrevera por volta de 1870, duas silhuetas de fumaça e luz emergiam da tela de mãos dadas. A sensibilidade do coração apareceu nos olhos da atual madrinha do Instituto. Ela fixou o olhar naquelas figuras que se procuravam com a graça atemporal do amor verdadeiro, que imediatamente reconheceu nelas e sorriu em silêncio. No fundo da sala, o autor dos retratos acenou com a cabeça, com conhecimento da causa e de causa, segurando imaginariamente o pincel
e com o genuína descrença de ver como a sua obra se tornou uma ponte entre duas almas. Ninguém mais percebeu que os amantes etéreos estavam gostando das leituras. Finalmente livres dos grilhões invisíveis de uma sociedade que não entendia o tecido que era feito o vínculo que unia os amantes. No final do sarau, quando os participantes começaram a se agasalhar para partir, a presença etérea de Francisco buscou aquecer o vento com um sopro sem corpo. Tentava fechar o portal, aprisionar aquele último instante e adormecer a tempo. Apesar da chave de bronze do salão rolou, mágica até ocultar-se sob o tapete. Os presentes esquadrinharam os cantos alheios àquela perda fortuita. Nascia do desejo do casal de prolongar o encontro antes que o encontro que os unia a cada mês se dissipasse. A madrinha fingiu procurar com os outros, piscando cúmplice para o pintor. Graças a esse tema, conspiração, as portas permaneceram fechadas por um punhado de instantes, retendo os amantes na penumbra dourada da despedida. Escrito em Caminhos da Terra, Pampa, Caminhos da Terra, Pampa, por maio de 2026. Depois desta linda interpretação, chamamos mais alguém também muito especial e querido, que tem nos acompanhado sempre nos saraus, que é a Ana Ruoso. A Ana, dessa vez, traz uma composição muito legal, que é não do seu amado Morvan, mas da mãe do Morvan. Então, com vocês, a Ana. Na qual é citado, o poema dela está no livro Antologia Poética de Cidades Brasileiras, e ela é uma das pelotenses que aqui nesse livro está. Então, ela, além de escrever, era professora de História, formada pela Universidade Católica, toca piano até hoje, e é uma figura fantástica, assim, é muito bom vê-la ainda com uma certa performance. E é a forma que eu tenho de presenteá-la neste ano em que ela completa 90 anos, no domingo, lendo um poema dela, porque estará gravado e acho que ela vai gostar de saber que o que ela escreveu na época que ela estava ainda em pleno vigor estará ainda sendo repassado aos amigos que gostam tanto de poesia. Vamos lá, então. Quero-te sempre mais, é o nome do poema. Quero-te a cada hora, a cada instante. Quero-te como amigo e como amante, carinhoso, fiel ou inconstante. Quero-te sempre perto, tão meigo, palpitante, na suavidade do anoitecer e na eterna doçura de cada amanhecer. Quero-te morno na manhã que nasce. Quero-te terno em meio ao sentimento que renasce entre nós dois e meio a esta loucura que explode antes e cuja lembrança há de ficar depois. Quero-te a cada hora, ontem, hoje, amanhã,
e aqui e agora. Quero-te como a flor que busca o sol e a luz para sobreviver. Quero-te como o boêmio que só depois de ver a madrugada consegue adormecer. Quero-te como o pássaro que ao findar o dia procura o ninho para repousar. Quero-te sempre mais para poder viver, para poder sorrir, para poder amar, para poder sofrer e até mesmo, por que não dizer, para morrer. Obrigada. Então, gente querida, gostaram das apresentações poéticas do nosso sarau? Eu adorei. Depois dessas lindas poesias apresentadas, nessa noite fria, mas com um grande calor humano, nós fomos para a parte da confraternização. E ali tomamos um quentão sem álcool, tomamos chás, cafés e provamos vários doces e salgadinhos. Estava maravilhoso. Agora com vocês algumas fotos desta confraternização. E também a foto em conjunto, que nós também fizemos, retratamos todo mundo junto, para nos vermos depois aí na telinha. Agora, então, com vocês. Bem, então, gente querida, depois desse lindo sarau, das nossas confraternizações, várias fotos, nós vamos dar um aviso importante para vocês. No dia 25 de junho, haverá em Santa Maria um lindo concerto da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que está comemorando seus 60 anos, está fazendo concertos, e nesse dia 25 ela fará sobre os grandes sucessos do rock. Então é importante a nossa participação. Eu adoro rock, eu acho que você também adora. Então, nós, do Instituto Francisco Lobo da Costa e também da Academia Sul-Brasileira de Letras, estamos fazendo uma caravana cultural a Santa Maria para assistir a esse lindo show, que não será apenas da orquestra. A orquestra vai tocar muito bela e maravilhosamente bem, e vários cantores vão se apresentar, inclusive o nosso querido diretor João Ferreira Filho. Então, vamos ir nesta linda caravana. Apenas vocês vão ter que pagar só o deslocamento, que é um preço muito baixo, e os nossos ingressos vamos ganhar. Então vai ser uma excursão, uma caravana maravilhosa. Se quiserem, podem me procurar, que nós já temos vários inscritos que irão conosco.
Então, agora, para encerrarmos esse nosso lindo episódio, eu deixo vocês com uma música, um rock lindo, para vocês curtirem e se entusiasmarem para ir conosco nesta linda caravana cultural a Santa Maria no dia 25 de maio. Então, com vocês agora, uma música linda e eu já me despeço de vocês, meu querido público, minha gente querida que nos acompanha. Um beijão e fiquem com Deus e pensem na nossa caravana. Beijo.